Meu nome é Madalena Fernandes Gil. Eu nasci em Arapongas, estado do Paraná, em 1944, no dia 10 de novembro. Sou filha de Geraldo Fernandes da Silva e Anésia Emília da Silva. Ele veio para Eugênio de Melo em 1917. E minha mãe nasceu aqui no distrito. Era filha de Eloy Porto e de Maria Emília Porto. A minha avó também nasceu em Eugênio de Melo e os pais dela eram donos de uma fazenda de café, aonde tinham plantação de cana-de-açúcar, tinham escravos e tinham o alambique, que faziam uma pinga, que era distribuído em São José dos Campos e Caçapava. O meu avô paterno, Benedito Fernandes da Silva, nasceu em Cunha, perto de Guaratinguetá. E a minha avó paterna era descendente de franceses e a família dela residia em Guaratinguetá e Aparecida do Norte. Eles trabalhavam na lavoura de café. O meu avô viajava por toda a área das montanhas e cultivando café nas fazendas. Ele preparava as terras com vários colonos e ficava na fazenda durante um determinado tempo, até que fosse feita a primeira colheita do café. Durante essa época, entre os cafezais, era plantado milho, feijão e outros tipos de plantação. E o que ele arrecadava da venda era dividido com o proprietário da fazenda. Isso chamava-se plantação de meia. Ele, durante essa época, era um meeiro. Tudo o que ele arrecadava era dividido com o proprietário da fazenda. Quando era feita a primeira colheita do café, essa primeira colheita era totalmente dele, e depois ele saía daquela fazenda e levava todo o pessoal e equipamento para fazer plantio e começar a plantação numa nova fazenda. Ele viajava de Guaratinguetá até Santa Branca. O meu avô contava, e a minha mãe também, que na fazenda do meu bisavô eles tinham alguns escravos. Inclusive minha avó dizia que lembrava das tias dela indo para a cidade com vestidos longos, todos cheios de fita, babados, sentada nos cavalos ou de charrete ou troles. E o tio da minha avó que tomava conta desses escravos. Então era uma pessoa muito boa, muito compreensiva. Tanto é que quando houve a libertação, a maioria dos escravos permaneceram trabalhando na fazenda como empregados e alguns até participando da casa. Quando o avô dela morreu, essa fazenda que ficava próximo a Piedade e Bom Retiro, ela foi dividida entre os filhos. A maior parte deles foram para a cidade. E uma parte das terras que coube ao meu avô, ele trocou por uma égua, e nessa troca não houve documentação, porque naquela época o que valia era a palavra da pessoa. Inclusive, ele dizia que o fio da barba do homem era o documento que tinha. Então eles concretizavam como documentação, era o fio da barba, que era tirado e passado. E a pessoa respeitava aquela promessa, aquela palavra da pessoa, né? Não tinha documento. A minha avó materna, ela era uma pessoa muito dedicada e muito religiosa. E era uma pessoa prestativa. Ela costurava uma maquininha de mão durante a semana toda, ela fazia costura, mas quando acontecia de falecer alguma pessoa na fazenda, sem importar a distância, se era 2, 3, 4 quilômetros, ela deixava
a costura, ia até aquela casa, passava a noite toda rezando, fazia o café para servir durante a noite para as pessoas que estavam no velório e só voltava para casa depois que a pessoa era enterrada. Se tinha parentes de fora que vinham para o enterro, ela ainda fazia o almoço e só depois que ela cumpria toda aquela missão que praticamente era imposta a ela, ela voltava para casa, gratificada com as palavras que ela recebia. Deus me pague, Dona Maria, Deus que te ajude. Então ela voltava toda satisfeita porque ela sabia que estava fazendo um bem ao próximo. E do mesmo modo também quando tinha alguma criança que nascia, aqui tinha uma parteira, a Dona Jesuína Maria de Jesus. Ela fez diversos partos até perto dela falecer. Ela fazia o parto e era cunhada da minha avó. Então as duas iam juntas, ela fazia o parto, vinha embora. E a minha avó ficava cuidando da mãe e da criança até que caísse o umbigo da criança. Então ela lavava, passava, cozinhava, cuidava da casa, ia para a bica buscar água e ficava. Depois que caía o umbiguinho do neném, ela voltava para casa. Isso sem nunca cobrar um centavo e sem saber se a pessoa ia ou não voltar, encontrar com ela. Não era parente, era pessoa que às vezes ela mal conhecia. Era uma forma de fazer uma caridade, era uma doação daquilo que tudo que ela fazia, né? Eugênia de Melo, aqui em Eugênia de Melo tinha a Estrada Imperial, que era a estrada que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. E essa estrada era utilizada para transportar toda a alimentação e toda a produção da época e dessa região. E vinham diversos tropeiros que vinham de Minas, trazendo fumo de rolo, trazendo outro tipo de material produção que não tinha aqui em Eugênia de Melo. E eles normalmente se acampavam na divisa de Eugênia de Melo com Caçapava, onde existe hoje um Jequitibá, a árvore mais antiga da nossa região, e também próximo ao rio Pororangaba, entre Eugênia de Melo e São José dos Campos. Era ali que eles ficavam acampados. E hoje nós temos aqui, em homenagem aos tropeiros, né? Esse ano vai ser realizada a terceira festa do tropeiro, que é uma forma de gratidão, porque aonde eles passavam, eles levavam também, levavam o alimento e também levavam assim conhecimentos para as pessoas, traziam notícias, levavam notícias. Era uma forma de Eugênia de Melo fazer contato com outras regiões. Eugênia de Melo, por volta de 1870, foi a época em que era o maior produtor de café dessa região. Inclusive pode ser visto pela construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, que naquela época também era a Estrada de Ferro Dom Pedro. Essa estrada foi feito um desvio para ser passada por Eugênia de Melo, para poder retirar de Eugênia de Melo a grande produção do café, que era inclusive exportada para outros países. Eram cafés muito bons e, além disso, produzia cana-de-açúcar, mandioca e outros tipos de cereais, como o feijão, o arroz, muita plantação de banana. Mas o que mais se destacava na época era a produção do café, por ser de excelente qualidade e em abundância. Então eram levados para o Rio de Janeiro e lá eram exportados para outros países. Eugênia de Melo é o maior distrito em extensão de São José dos Campos. Ele faz divisa com Caçapava, com Piedade, Jambeiro, Paraibuna e Monteiro Lobato. Ele vai até o Paraíba,
Do lado do Paraíba é Caçapava, do outro lado Monteiro Lobato e as margens direita Eugênio de Melo. Também é mais ou menos 1/3 da arrecadação de São José dos Campos. Então Eugênio de Melo é um distrito que leva para São José dos Campos uma grande arrecadação financeira. O primeiro vereador de Eugênio de Melo foi o senhor Benedito Davi. Ele nasceu aqui em Eugênio de Melo em 1917 e foi vereador em 1948. Inclusive foi uma época que politicamente Eugênio de Melo vinha recebendo muito pouco de São José dos Campos. E a população, revoltada por isso, resolveu se reunir para passar Eugênio de Melo para Caçapava. Foi feito esse movimento e o senhor Benedito Davi levou ao conhecimento do então presidente da Câmara, que reuniu uma comissão e veio até Eugênio de Melo conversar com os moradores e trouxeram um pouco mais de recurso para a nossa comunidade, como um posto médico e uma escola municipal. Aliás, escola estadual, que nós temos escola municipal. Essa escola municipal recebeu o nome de Dr. Pedro Mascarenhas, que era o nome do prefeito da época, que é o patrono da escola até hoje. Próximo a Eugênio de Melo, existiram várias capelinhas onde faziam anualmente uma espécie de um ritual chamado carpição. Nós tínhamos aqui na fazenda da família Leite, que foi construído há muitos anos, por volta de 1817, uma capelinha. E nessa capelinha, todos os anos eram feita carpição. A carpição, as pessoas carpiam, aliás, cavavam uma área um pouquinho alta atrás da capelinha e pegavam aqueles montes de terra e levavam de um lado para o outro, 7 vezes, cumprindo uma espécie de uma promessa que eles faziam, às vezes até com animais. Um boi ficava doente, por exemplo, eles pegavam, faziam promessa. Se aquele boi sarasse, eles iam levar o boi na carpição, que era nessa capelinha do Menino Jesus. Lá eles colocavam amarrado no boi vários montes de terra e levavam 7 vezes de um lado para o outro. Do mesmo jeito, faziam também com cachorro, com vaca, e as pessoas que tinham algum problema de doença também faziam pedido para o Menino Jesus, e quando recebiam a graça, essa era cumprida através da carpição. Também existia perto da Piedade uma capelinha que fazia carpição, mas que, uma época, o padre João Guimarães de São José dos Campos chegou e não permitiu que continuasse fazendo esses rituais, porque ele achava que era um ritual pagão. Então ele impediu, fechou a igreja, levou a chave e não deixou mais que continuasse fazendo a carpição. Por esse motivo deixou de existir Eugênio de Melo essa tradição. Em Eugênio de Melo não existia cemitério e as pessoas que faleciam eram enterradas em São José dos Campos. Por exemplo, meu avô, meus tios mais antigos foram enterrados em São José dos Campos. Naquela época, eles não tinham caixão e as pessoas eram levadas em redes. Eram colocadas numa rede e depois colocadas em uma vara ou um pau e colocado na costa das pessoas. E quando eles iam para São José, cada lugar que eles atravessavam a ponte, uma pessoa ia na frente, corria até o rio e levava 3 punhadinhos de água e jogava na rede. Porque eles achavam que cada vez que uma pessoa morta passava por uma ponte ou por um rio, ela ia se tornando mais pesada.
E se a pessoa jogasse aqueles punhadinhos de água, ia deixando a pessoa mais leve. E também, na época da varíola, foi construída aqui em Eugênia de Mello uma Santa Cruz. Essa Santa Cruz foi para velar os mortos que faleciam pela epidemia de varíola. E logo em seguida foi construído o cemitério de Eugênia de Mello, que existe até hoje, já foi ampliado várias vezes. As pessoas mais antigas de Eugênia de Mello tinham tradições e lendas, diversas lendas. Inclusive meu pai falava que essas lendas deixaram de existir porque as pessoas deixaram de acreditar. Uma das lendas era o boitatá. Muitas vezes a minha tia, uma velhinha, que foi a parteira Eugênia de Mello por muitos anos, ela morava na beira do Paraíba, e daqui lá são 7 léguas. E ela disse que quando vinha para Eugênia de Mello, eles olhavam para trás e viam uma espécie de um fogo que aumentava de altura e diminuía. Quando eles assobiavam, esse fogo aumentava de tamanho, a altura e o tamanho. E depois, quando eles corriam sem olhar para trás, voltavam a olhar, o fogo tinha diminuído. E eles falavam que era o boitatá. Também eles acreditavam muito assim, que as pessoas morriam e voltavam quando tinham morrido, sem contar alguma coisa que precisavam, sem cumprir alguma promessa que haviam sido feita. A festa do Divino é uma das festas mais tradicionais em Eugênia de Mello. Foi trazida por Eugênia de Mello pela família da minha tia, que eram devotos do Divino Espírito Santo, no bairro do Bom Retiro. No início, a minha tia e meu tio iam com a bandeira do Divino de casa em casa, pedindo auxílio para fazer a festa, em homenagem ao Divino Espírito Santo. E tinha um parente da minha tia que ficava o ano inteirinho com a bandeira, percorrendo todos os bairros distantes, e na casa que ele chegava, ele pedia ajuda, e se eram pessoas conhecidas, porque ele fazia isso todos os anos, ele almoçava na casa daquela pessoa, saía dali, ia para outra casa, ali ele jantava, depois ia para outra casa, posava, e quando chegava na festa do Divino, eles iam buscar o que ele tinha arrecadado, porque ele arrecadava frango, arrecadava galinha, pato, boi, cavalo, isso era tudo durante a festa, era leiloado, e a arrecadação ficava para manutenção da igreja. O meu pai, ele trabalhou muitos anos na lavoura. A última fazenda que ele trabalhou foi a fazenda do seu João Leite, onde ele era administrador. Quando ele saiu da fazenda, em 1935 ou 36, ele veio para Eugênia de Mello e colocou um açougue de sociedade com meu tio. Mais tarde, ele deixou a sociedade e passou a trabalhar num bar. Depois ele teve um armazém onde vendia tecidos, armarinhos, e naquela época eles falavam secos e molhados, porque vendiam cereais, né? Depois, como Eugênia de Mello não tinha farmácia, ele comprou um livro e aprendeu a homeopatia. Então, ele fazia as doses, como era chamada, de acordo com o pedido da pessoa. A pessoa tinha um problema, vinha até ele, falava sobre o que estava passando e ele preparava de homeopatia uma garrafa com dose ou uns vidrinhos e dava para a pessoa, e as pessoas só voltavam para agradecer, porque ele fazia isso gratuitamente. Mais tarde, ele foi até Caçapava e com o doutor Ademar, e o seu Ademarzinho, como era conhecido, dono de uma farmácia, ele conseguiu a fórmula de algumas pomadas, aprendeu a fazer xaropes, aprendeu a fazer curativos e aplicar injeções. E passou a fazer isso também em Eugênia de Mello gratuitamente.
ele preparava os xaropes, as pomadas, e era praticamente o médico de Eugênio de Mello, porque quando as pessoas vinham até ele, dependendo do problema, ele telefonava para o seu Adhemar e o seu Adhemar dizia qual o remédio que ele deveria vender para a pessoa. Se era remédio industrializado, ele vendia. E se era uma pomada ou uma injeção, ele fornecia gratuitamente. Era uma forma de ajudar a nossa comunidade. Os fazendeiros na época, os mais antigos, foram a família Cosme Guarnieri, a família do seu João Leite, a família do seu Ambrósio Molina e a família de Paula Ferreira. Inclusive, seu Antônio de Paula Ferreira, que nasceu em Eugênio de Mello por volta de 1800 e pouco, foi o primeiro delegado de Eugênio de Mello. Participou da vida política de São José dos Campos e foi um dos fundadores da Santa Casa de Misericórdia de São José, onde foi provedor por um bom tempo. E até hoje o seu neto ainda tem fazenda em Eugênio de Mello, de que a raiz plantada por ele ainda permanece. E foi uma pessoa muito importante politicamente em São José dos Campos. Eugênio de Mello tinha a pracinha da Matriz, onde nós tínhamos uma igrejinha que foi inaugurada em 1913, através de uma campanha desenvolvida pela dona Paulina Leite. As pessoas colaboravam com 3 vinténs para a construção dessa igreja. E quem não tinha, ajudava também com material. Inclusive, dessa igreja de 1903, eu ainda tenho esse São Benedito. Esse São Benedito foi dessa primeira igreja, e inclusive ele veio de Paris. E ainda existe uma plaquinha, né, de que ele veio de Paris para essa igreja da Imaculada Conceição, que foi inaugurada dia 8 de dezembro de 1913. E depois Eugênio de Mello tinha na frente da igreja um santo cruzeiro bem grande, que quando a igreja foi demolida, esse santo cruzeiro foi todinho cortado e as pessoas levaram um pedacinho como lembrança do santo cruzeiro, sabe? E depois nós tínhamos, além dessa praça, aonde ficavam os caminhoneiros da época, que era ao lado da Estrada Velha Rio-São Paulo, nós tínhamos aqui a Rua de Trás, que todo mundo falava a Rua de Trás, e mais 2 ruazinhas. Eugênio de Mello era composto de 4 ruas e uma praça. A Igreja da Imaculada Conceição, inaugurada em 1913, ela foi demolida em 1955. E no mesmo local onde era essa igreja, utilizando o pátio que tinha ao lado, que era chamado Largo da Igreja na época, foi construída uma praça que existe até hoje, a Praça Emília Molina. E a outra igreja atual foi inaugurada dia 8 de dezembro de 1956. A antiga igreja foi demolida porque ela havia se tornado pequena. Eugênio de Mello já estava aumentando a sua população e também ela era muito antiga, estava com diversas rachaduras, estava com o forro caindo, não tinha praticamente condições de reforma. Então acharam que seria melhor construir uma nova igreja e demolir aquela e no local construir a praça que existe até hoje. Na nossa região sempre houve vários pratos típicos. Um deles era o fogado. O fogado, normalmente, quando os pequenos sitiantes tinham uma colheita para ser feita, eles chamavam os vizinhos, os amigos e faziam um mutirão. E enquanto os homens trabalhavam, e as mulheres, algumas ficavam na sede fazendo fogado.
Esse fogado depois foi transferido como um prato especial nas festas do Divino Espírito Santo, pelo fato de várias pessoas virem de longe, de fazendas, de roças. Então também após a missa era servido fogado para todas as pessoas que participavam das festas. Esse fogado era feito com bois doados pelos fazendeiros. E durante a noite toda, os festeiros cozinhavam esses pedaços de carne com muito tempero e um caldo, que era servido com arroz e farinha de mandioca. Por volta de 1910, 1911, foi criada a primeira escola mista da estação de Eugênio de Melo. Essa escola, ela tinha uma das professoras, foi a dona Zulmira de Oliveira, que foi em 1911, ela foi contratada para lecionar. E também a dona Maria Perpétua. Essas foram uma das primeiras professoras da escola mista de Eugênio de Melo. Funcionava próximo à estação. Mais tarde, ela foi transferida para um prédio da Eletropaulo, que existe até hoje. E em 1956, passou para o prédio onde hoje funciona a subprefeitura de Eugênio de Melo. Mais tarde, para a escola atual, EPG Dr. Pedro Mascarenhas. No dia 25 de janeiro de 1920, o senhor Antônio de Paula se tornou subdelegado de Eugênio de Melo e ficou por um grande tempo. Inclusive, construiu a cadeia que existe até hoje. Mais tarde, ele se mudou para São José dos Campos, deixando no lugar o seu cunhado, seu Augusto Ferreira Vinhas, português, que veio para Eugênio de Melo como funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil. Seu Augusto Ferreira Vinhas ficou durante 40 anos como subdelegado do distrito, praticamente quase até o seu falecimento. E seu Antônio de Paula foi em São José dos Campos um grande político após ter ido para lá. Inclusive foi o provedor da Santa Casa de Misericórdia e tinha um grande contato com o presidente da época, Washington Luiz, do qual ele recebeu o título de comendador. E até hoje a família dele é tradicional em São José dos Campos e fazem parte da política joseense. O primeiro subprefeito foi Geraldo Fernandes da Silva, em 1956, por sinal meu pai. E na época dele, ele deixou como marco da sua administração a Praça Emília Molina, a construção da atual Igreja Imaculada Conceição, a abertura da Avenida Ambrósio Molina, que antes era uma rua praticamente onde só podia ser passado carro de bois. Hoje ela se encontra asfaltada.